Você está no canal Mapa do Dia, com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é terça-feira, dia 18 de junho de 2024. Você sabe que esse canal tem o propósito de alcançar as pessoas que têm deficiência visual, uma das áreas do Ministério MAP, e também atender as pessoas que de alguma forma precisam compreender melhor, enxergar melhor as palavras da sabedoria advindas da palavra do Senhor. Todos nós precisamos desenvolver nossa visão espiritual. O tema de hoje fala sobre a quem adoramos e traz como texto básico Apocalipse capítulo 13, dos versículos 13 até o 17. Eu vou ler aqui, leia comigo, acompanhe, se inscreva nesse canal, ajude a desenvolver esse projeto e também coloque lá o sininho, aciona o sininho, para que você possa também nos ajudar a alcançar mais pessoas. Apocalipse 13, de 13 a 17, nos fala assim: também opera sinais, grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida à espada, sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Esse texto é extraordinário, é fantástico, porque ele traz a ideia de adoração. Por falar em adoração, nós temos aí então uma polarização entre adorar a Deus, o Criador, e apontamos na lição de ontem que o sábado é o dia que Deus escolheu para que fique claro para toda a humanidade quem é o Criador, quem deve ser adorado. E, por outro lado, Satanás, que odeia o fato de que Deus deva ser adorado. A guerra começou no céu quando ele quis tomar o local, o lugar de Deus, e receber toda a adoração. E hoje ele, através de agentes que são instrumentos a seu favor, como a besta, a imagem da besta, poderes religiosos e poderes políticos, ele vai se infiltrar na mente e na sociedade, em todos os segmentos sociais, grupos religiosos, classes. Você vê que o texto fala de todo tipo de classe, de pessoas ricas, pobres, escravos, livres, servos, para que ele seja adorado. Então percebe uma polarização, de um lado Deus, do lado Satanás, do lado o Senhor Jesus Cristo, e do outro lado o dragão, o inimigo de Jesus Cristo. A intenção é chamar, cativar a sua atenção para algo que pertence somente a Deus. Foi a razão da queda de Lúcifer no céu, foi que ele quis ser igual a Deus, ser adorado no lugar de Deus. E no que se refere à adoração, por isso que a lição traz esse título hoje, essa pergunta: a quem adoramos? Me produz uma grande reflexão. Chegará um momento em que nós não temos alternativa para ficar em cima do muro. Ou nós vamos partir para a adoração a Deus, ou nós vamos dizer a quem estamos adorando por outro lado. É importante a gente saber desde hoje que nosso preparo para esse grande dia, ele requer um treinamento, e a base de tudo é a gente entender que não há meio termo. A lição deixa muito claro isso, não há meio termo. O texto de Apocalipse 14, versículo 7, ele nos diz o seguinte, que nós temos que dizer em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo.
Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Se por um lado existe o clamor do dragão e todo o movimento político, social, todo o movimento na direção de até usar a violência e a perseguição, clamando a adoração, nós temos o texto claro de Apocalipse 14:7, que faz parte das 3 mensagens angélicas, onde nós somos desafiados a não só adorar a Deus, como também proclamar. Essa é a mensagem que deve sair dos nossos lábios. A gente tem que avisar as pessoas que não conhecem esta verdade, de que Deus é o único que deve ser adorado. Temer a Deus, temer aquele que fez. Por que ele merece ser adorado? Porque ele é o único que fez, ele é o único que cria. O texto de Apocalipse 14, vai para o verso 10, ele segue numa mensagem muito mais profunda, dizendo das consequências que advirão para aqueles que escolherem adorar a besta e não a Deus. Também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos, dos santos anjos, e na presença do Cordeiro. Percebe que Deus não vai invadir o espaço humano. Deus nos criou como seres livres, seres morais livres para tomar nossas escolhas e nossas decisões. Mas Deus também não vai deixar de dizer das consequências da escolha errada. Quando a gente não escolhe, é certo, a gente tem que entender que nós estamos atraindo para nós as consequências das nossas escolhas. Satanás odeia o Criador e tenta, por meio de poderes terrenos, mudar o sábado, o memorial da criação. Por quê? Se Satanás puder erradicar a adoração no sábado, declarará que a sua autoridade é maior do que a autoridade divina. Então, você percebe que a luta é espiritual. O terreno do grande conflito, o palco do grande conflito é o nosso coração. Nós temos o apelo diário de servir a Deus, adorar a Deus. E a santificação do dia do sábado, separar as horas sagradas do sábado para Deus, como o mandamento nos ordena, está declaradamente afirmando de que lado nós estamos. Está reafirmando a autoridade divina como suprema, como universal, acima de qualquer poder humano. Mas Satanás não vai querer que isso continue assim. Então ele tem trabalhado ao longo dos anos e nos últimos dias, nos últimos eventos, nós vemos que o mundo está mudando drasticamente e a crise vai se instalar de maneira que vai tentar desafiar e levar ao descrédito ao Deus Criador. Os fiéis não cederão, eles seguirão a besta, eles não seguirão a besta e a sua imagem, e por causa disso sofrerão sanções e penalidades econômicas e ameaça de morte. A humanidade continua a ser o que sempre foi, corrupta, sedenta de poder e também violenta. Eu pergunto, diante de tudo isso, no dia de hoje, cabe a nós pensarmos que cada momento, cada decisão que fazemos, estamos nos posicionando, de que lado estamos, aonde queremos chegar. Eu diria para você, e faria esse convite a você nesse dia, a pensar seriamente como você tem tratado os assuntos espirituais, como nós temos nos posicionado diante dos reclames da sociedade, do descrédito gerado nos valores espirituais, deitando por terra valores do casamento, valores da família, sexualidade e outros aspectos ligados à adoração a Deus. E não se esqueça, hoje temos a oportunidade de definir de que lado estamos, como queremos nos posicionar no grande conflito final entre o bem e o mal.
Que Deus possa ajudar você, ajudar a mim. Eu vou orar agora e até convidaria você que está assistindo esse vídeo a postar aí, a colocar o seu pedido de oração, para que a gente possa ir interagindo com você, orando aqui também, porque para vencer e resistir nesse momento tão difícil da história, nós precisamos de orar. Nós precisamos buscar a presença de Deus e ter segurança de que Ele está do nosso lado. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, toma nossas mãos, toma nossos passos, guia nossos pés, dirige nossos pensamentos para que sejamos leais ao Senhor. Jesus Cristo é o único digno de ser adorado, porque Ele veio a essa terra, Ele nasceu, cresceu, viveu e esteve sempre disposto para nos salvar. Morreu, ressuscitou e é digno de toda a nossa adoração. Que nós possamos ser fiéis a Ele nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?